Irmãos e irmãs, vamos hoje fazer o Dia da Palavra do mês de agosto. Vamos nos concentrar para ouvir o que Deus vai falar para cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo para que a sua palavra encontre acolhimento em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e dai-nos sempre a sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, meus amigos, nós estamos durante este ano acompanhando os profetas e ultimamente nós temos acompanhado o profeta Ezequiel. Ezequiel, como vimos já, viveu mais ou menos 600 anos antes de Jesus. Ele era chamado o profeta do desgosto, porque, infelizmente, ele vivia num tempo muito difícil, de muita idolatria, muito abandono da lei de Deus. Então, ele tinha que proferir palavras muito duras. Até ele queria fugir, queria parar. Mas Deus lhe disse, não, continue falando, eu estarei contigo. Continue falando, não tenhas medo. Isso nós já vimos esta parte. Então, Ezequiel continua a proferir as suas palavras pesadas. Vejamos a parte de hoje. Hoje nós temos apenas 2 versículos. Ezequiel capítulo 33, versículos de 30 a 33. Aqui Deus fala com o profeta. Criatura humana, o pessoal do seu povo vive falando a seu respeito ao longo das muralhas e junto à porta das casas. Vivem comentando entre si. Vamos ver qual é a palavra que Javé vai mandar para nós. Depois, em bandos, eles vêm procurar você. Sentam-se à sua frente, ouvem o que você vai dizer, mas não praticam nada. Praticam as mentiras que eles mesmos falam. E o coração deles só quer saber de lucro. Para eles, você é uma canção de amor, voz bonita, acompanhamento agradável. Eles ouvem o que você diz e não colocam nada em prática. Mas quando se realizar o que você diz, isso vai ser logo, eles vão ficar sabendo que havia um profeta no meio deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus caros amigos, ouviram aqui palavras bastante duras. Deus se dirige a ele, o chama filho de criatura humana, conforme a tradução muda, não é? É filho de Adão, filho do homem, criatura humana. Enfim, uma palavra quer mostrar a pequenez desse profeta, mas a grandeza da palavra que ele vai proferir, porque não é ele que vai falar, mas é Deus que transmite sua mensagem através dele. Então, aqui nesta passagem, passou aquele tempo de resistência e rejeição à palavra de Deus. Porque alguns também hoje não querem ouvir, rejeitam
eu não acredito, não adianta me falar, não quero nem ouvir. Passou esse tempo, agora é pior. Agora, porque esses aí gostam de ouvir, estão ali para ouvir. O problema é que não fazem nada. Eles ouvem, mas não praticam. Isso aplica muito para nós também. Nós vamos ver. Então, aqui diz assim, que esse pessoal do seu povo, vão falando a seu respeito ao longo das muralhas, junto à porta das casas. Quer dizer, tem aquelas fofocas que acontecem sempre, não é? Nós ouvimos isso, ele falou isso e aquilo, tal. É uma conversa fiada, é curiosidades. E de fato ele diz, vamos ver o que ele vai dizer hoje, em nome de Deus. Entretanto, nós sabemos que a palavra de Deus, a finalidade é transformar o homem, é converter o homem, é mostrar quando está no rumo errado, mostrar suas falhas, seus pecados, mostrar o caminho certo, repreende-o, e assim fazem os profetas. Então, o essencial da palavra de Deus é transformar a pessoa humana, é converter, é aprender a deixar os maus caminhos e seguir o bom caminho. Essa é a palavra de Deus. O profeta, isso que anuncia. Entretanto, para eles é uma palavra vazia. Eles, diz assim, procuram o profeta, sentam-se na sua frente, ouvem o que ele diz, mas não praticam nada. Numa passagem, Jesus disse, o pior cego não é aquele que não tem a vista nos olhos. Os cegos de verdade são aqueles, sim, que têm a visão boa, mas não querem enxergar. E o pior surdo é aquele que ouve, sim, não tem defeito físico, mas não adianta falar como se eu não tivesse falado, escuta como se eu não tivesse falado nada. E essa gente era assim. Para estes que Deus está mandando o profeta Ezequiel. E repete várias vezes, veja, eles ouvem o que você diz, mas não praticam nada, não colocam prática. Paremos um pouco e olhemos para nós. Nós também não ouvimos a palavra de Deus e podemos perguntar para nós, será que eu vivo 100% aquilo que eu ouço, aquilo que Deus me fala, aquilo que eu conheço e estudo? Será que eu vivo a fidelidade para com Deus? Ou então também sei o que é certo, mas acabo fazendo o errado. Quando evangelizamos, nós queremos que os fiéis, os ouvintes, recebam a palavra de Deus e eu sou o primeiro a praticá-la, ou procurar às vezes aparecer vaidade, vanglória. E o que nós fazemos quando tentamos fazer o bem e eles não querem ouvir, como às vezes acontece na nossa casa? Bem, então, aqui diz, voltando à leitura, eles acham bonito, acham agradável, é uma canção de amor, voz bonita. Também tem muita gente que gosta de ir em tal igreja, gosta de ouvir tal padre, tal programa, etc. Não é? Mas sempre vem a pergunta, está praticando, está tentando pelo menos, é claro, tentando, porque ninguém de nós, os grandes santos vivem 100%, não é? O importante é que a gente faz a sua parte. Procuro, eu quero melhorar, eu quero colocar em prática. Lembra quando Jesus falava dos fariseus? Diz assim, façam o que eles dizem, mas não façam como eles fazem, porque eles falam e não praticam. Assim que eram os fariseus, os hipócritas que Jesus fala. E assim então, que ele não diga isso para nós. Encontramos em Isaías capítulo 5, uma passagem muito bonita,
que nos explica esta parte. E fala Isaías de uma vinha. Eu vou ler, né? Mas para entender melhor, falou de que se trata. Vai dizer assim, que um sujeito plantou uma vinha, esperava melhor uva, mas colheu uvas azedas. Noutra palavra, o pregador vai falar aquela coisa bonita, profunda, mas não produz efeito nenhum. Produz uvas azedas. Ouçamos. Cantarei em nome do meu amigo um canto de amor para a minha vinha. Então, esse aqui é um cântico para a vinha do amigo dele. O meu amigo possuía uma vinha infértil colina. Capinou a terra, tirou as pedras e plantou nela videiras de uvas vermelhas, da melhor cepa. No meio, construiu uma guarita e fez um tanque de pisar uvas. Esperava que produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas azedas. E agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, eu lhes peço, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais eu deveria ter feito para a minha vinha que não fiz? Porque esperei que desse uvas boas e ela me deu uvas azedas. Pois agora vou dizer-lhes o que farei com minha vinha. Vou arrancar a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. Vou fazer dela um matagal. Ficará sem podar e nem capinar. Só mato e espinhos crescerão nela. E as próprias nuvens eu mandarei que não chovam sobre ela. A vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel. E sua plantação preferida são os homens de Judá. Eu esperava deles o direito, mas produziram injustiça. Eu esperava justiça, eis aí gritos de desespero. Então viram aqui, meus amigos, nesse canto, está muito claro, falando de uvas, mas ele mesmo aplica e diz, esta vinha é a casa de Israel. Hoje diria, esta vinha é a Paróquia Imaculada Conceição. Esta vinha é a nossa comunidade, é a nossa família, é meu coração. Que isso não aconteça. Então, meus amigos, vamos pedir a Deus que Ele nos dê a força do Espírito Santo, a fortaleza, para que nós não encontremos desculpas para fugir dos apelos de Deus, mas que nós cumpramos com muita fidelidade. Como foi Maria, que dizia, faça-se em mim segundo tua palavra. Mesmo não entendendo, ela diz, como se fará isso se eu não conheço o homem? E vou ficar grávida e gerar um filho? Entretanto, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Que Maria, a mãe fiel, que ela nos ensine também a sermos fiéis à palavra de Deus. Vamos terminar rezando juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos pedir então a bênção de Deus, principalmente sobre as famílias, nesta semana dedicada à família. Que Deus abençoe a nossa família, guardando-nos de todo mal, e que nós possamos ser, sim,
uma família como igreja doméstica, onde nós vivamos com fidelidade os preceitos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.